Olá você, salve, salve, como vai? Tudo bem? Tudo beleza? Que bom que estamos juntos novamente, que bom que você veio participar de mais uma apresentação, de mais um conteúdo de matemática na área de estatística e hoje nós vamos trabalhar o conteúdo, nós vamos trabalhar a ideia de medidas separatrizes, tá bom? Uma parte muito bacana, muito importante da estatística que vai cuidar de uma análise um pouco mais detalhada com os dados que a gente obteve através das nossas pesquisas, nossos estudos. Tá bom? O que vem a ser medidas separatrizes? São números reais que dividem a sequência ordenada de dados em partes que contêm a mesma quantidade de elementos da série. Ou seja, você vai ter uma série de elementos, uma amostra, tá certo? Uma amostra pequena, onde você vai pegar, vai dividir essa amostra em determinadas partes e cada uma dessas partes vai conter sempre a mesma porcentagem de valores, tá certo? Vamos acompanhar aqui para ver como é que se dá essas ideias. Acompanha aqui comigo. Quartis, olha só, quartis, o nome já diz, quartis. Os quartis dividem um conjunto de dados em 4 partes iguais. Então você tem um conjunto de dados e você vai dividir em partes iguais, em 4 partes iguais. E cada uma dessas partes vai assumir o valor de 25%. Tudo bem? Percebeu? Então você tem uma série de dados, você vai dividir em 3 partes, Q1, Q2 e Q3, que nós chamamos de quartis, tá certo? E cada uma dessas partes aqui, olha, vai assumir um valor de 25%. Percebeu? Muito bem. O Q2 recebeu o nome especial, nós chamamos de mediana, porque ele vai dividir exatamente pela metade esse número de dados, tá certo? 50% abaixo e 50% acima, tá bom? Como é que você pode ler Q1, Q2 e Q3? Você pode ler assim da seguinte forma: Q1 é o primeiro quartil, ele deixa 25% dos elementos. Isso quer dizer que abaixo de Q1, abaixo do valor Q1, 25% dos elementos estão presentes, ok? E acima de Q1, 75% dos elementos estão presentes. Percebeu? Q2, que é mediana, vai deixar exatamente na metade, 50% abaixo e 50% acima desse valor. Q3 é o terceiro quartil, vai deixar 75% dos elementos. Isso quer dizer o quê? Abaixo de Q3 nós temos a presença de 75% dos elementos, dos valores da nossa amostra. E acima de Q3 nós temos 25% desses elementos. Muito bem, bacana essa ideia, né? Muito bem. Também temos os quintis, olha só, se a gente pegar a série e dividir em 5 partes, cada uma delas ficará com 20% dos seus elementos. Os elementos que separam esses grupos nós chamamos de quintis. Então nós temos uma série, perfeito? Uma série estatística, vamos dividir ela em 1, 2, 3, 4 e 5 partes, tá bom? E cada uma delas vai conter exatamente 20% desses elementos. A exemplo do que a gente viu para os quartis, tá certo? Q1 vai dividir exatamente em 20% dos valores menores e a partir de Q2 nós vamos ter 80% dos valores maiores. Percebeu? Q2 vai dividir a série da seguinte forma: 40% dos valores abaixo de Q2 e acima de Q2 nós vamos ter 60% dos elementos. Tá bom? E assim por diante. Percebeu? A ideia é muito bacana, muito legal. Para D6 também exatamente a mesma ideia, o mesmo procedimento, só que em vez de dividir por 5, nós vamos dividir agora a série em 10 partes. Olha, cada uma dessas partes vai ser composta por 10%, percebeu? Dividido D1, D2, D3 até D9, nós vamos ter exatamente 10% de cada uma dessas partes. Tá certo? Por exemplo, D3 significa o quê? Que essa medida aqui, essa medida separatriz aqui, olha só, esse decil terceiro aqui divide exatamente a série da seguinte forma. Presta atenção, 30% abaixo desses valores estão aqui e os outros 70% acima desse valor estão nessa outra série aqui. Percebeu? D6, olha só, 60% dos valores abaixo de D6 estão aqui, ok? E os outros 40% dos valores acima de D6 estão nessa série aqui. Bom, a mesma interpretação você faz para os outros D6. Muito bem. Bom, percentis, que é o mais usado,
significa que você vai pegar aquela sua série e vai dividir em 100 partes, e cada uma dessas partes vai ter o valor de 1%. Percebeu? Então nós vamos ter o seguinte, são medidas que dividem em 100 partes iguais. Muito bem, muito bacana essa ideia, percebeu? P1, P2, aqui está escrito P10, P20, P30, mas na verdade nós somamos o persistência como de 1%, 0,10, 0,20, 0,30. Podemos dividir por 1, 2, 3, 4, 5, até 99%. Perfeito? Bacana? Legal essa ideia, muito bem. Se a gente observar bem, os quartis, os quintis, os decis, eles são múltiplos dos percentis. Então basta você usar a fórmula de cálculo para percentis, que você pode calcular também exatamente para as outras medidas. Olha só, então Q1, quintil e o decil, eles podem ser expressos em forma de percentis, tá certo? Olha só, Q1, P25, Q2, P50, Q3, P75, K1, P20, K3, 60, D2, 20, D6, 60 e assim por diante. Então veja bem, os quartis, certo? Os quintis e os decis, eles podem ser representados por percentis. Então em vez de você calcular Q1, Q2, K2, K4, D3, tá certo? D7, você usa quem? Os percentis, que também são equivalentes. Percebeu? Olha só como você está admirado ou admirada com esta situação. Muito bem. Muito bem. E como é que você calcula essas separatrizes, essas medidas, tá certo? Nós vamos começar com dados não agrupados. Se você seguir esse roteirinho, vai ficar fácil de você fazer esse cálculo, essa conta. Primeira providência, olha só, obtenha um rol a partir do conjunto de dados. Primeira providência. Segunda, identifique a medida com o percentil PI, que é a que a gente acabou de ver. Terceiro, localiza a posição percentil calculando I% de M. Vamos mostrar como é que vai ser feita essa conta. Em seguida, identifica o elemento da posição determinada no item 3. E aí você já determinou, você já calculou o PI, percentual PI. Muito bem, agora vamos ver agora como é que a gente poderia trabalhar essa situação na prática. Primeiro exemplo, calcular Q1, tá certo, da sequência, olha só, 2, 5, 8, 5, 5, 10, 1, 12, 12, 11, 13 e 15. Qual é a primeira providência que você tem que fazer? Você tem que pegar, reescrever essa sequência na forma de rol, do menor elemento para o maior elemento, tá certo? E vamos identificar o Q1 com P25, tá certo? Percebeu? Muito bem. Q1 você pode identificar como P25, conforme a gente viu aqui atrás. Olha, seguindo a tabela, olha só, seguindo a tabela aqui, olha, Q1, tá certo? É igual a P25. Percebeu? Então vamos lá, vamos calcular em função de P25. Acompanha aqui, olha. Achamos que o índice então é 25%, então vamos calcular 25% de 12. Então aqui significa o que? A posição de P25, tá certo? Qual vai ser essa posição? Em que posição vai estar na série? Vamos calcular agora. A posição de P25 vai ser o que? 25 vezes 12 dividido por 100. Se você fizer a conta, você vai achar 3. Esse número 3 identifica a posição do P25, tá certo? Então vamos lá, acompanhando aqui, vamos observar o terceiro elemento do rol, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Esse terceiro elemento é o nosso P25, que na verdade é o primeiro quartil, Q1. Portanto, o primeiro quartil tem o valor 5. Isso significa que, olha só que interessante, 25% abaixo de 5 estão presentes aqui, tá certo? E os outros 75% estão presentes nessa próxima série aqui, certo? Então esse elemento dividiu, esse elemento 5 dividiu a nossa série em duas partes. Abaixo de 5 estão 25% dos elementos e acima de 5 nós temos 75% dos elementos. Bacana essa ideia, muito legal, não é? Bom, nós fizemos, olha só, P25, olha só, são 12 elementos, percebeu? Ordem par. Agora vamos ver se nós tivemos para calcular, olha só, para, olha, 60, P60 agora, então vamos calcular para essa série, percebeu? Para essa série, olha só, para 9 elementos, olha lá,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Muito bem. Temos essa série. Vamos escrever o rol dela, do menor para o maior, colocando em ordem. E vamos calcular o K3, quintil 3. Se a gente for na nossa tabela anterior, quem será Q3? Olha só, está associado ao percentil 60. Muito bem, então vamos calcular o percentil 60 agora. Acompanhe aqui. Então a posição do percentil 60 vai ser dado como? Vai ser dado pela porcentagem de quanto? De 60%, que é o I, vezes o número de elementos, que é 9, dividido por 100. Fazendo a conta você acha 5,4. Percebeu? Então o percentil 60 é um valor situado entre que elementos? Entre o quinto elemento, percebeu? E o sexto elemento. Muito bem, então vamos fazer a média desses resultados. Muito bem, então K3 quintil terceiro vai ser igual a P60, vai ser igual a quem? Vamos pegar o quinto elemento. Quem é o quinto elemento? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4. Quinto elemento é o 7, mais o sexto elemento, que é o 8. Fazendo essa média, nós achamos o valor 7,5. Então o valor 7,5 vai dividir a nossa série da seguinte forma. Abaixo de 7,5 nós temos 25%, 60% dos elementos, e os outros 40% estão na segunda parte, acima de 7,5. Tudo bem? Bacana essa ideia? Muito legal, né? Muito bem. Agora veja bem, interessante que você pode trabalhar os dados brutos usando também o ferramental do Excel. Então o Excel permite que você faça essas contas de uma maneira muito mais imediata e prática também. Bom, isso aqui eu só vou dar um pequeno apanhado, mas a nossa próxima apresentação eu vou mostrar para você como é que você elabora essa tabela. Então vamos supor que você tem um estudo de alturas, 11 alturas de 11 alunos, você coletou esses dados, se você quer calcular os quartis 1, 2 e 3, Q1, Q2 e Q3, percebeu? A mediana, tá certo? Você já sabe que equivale a Q2, então não tem grandes dificuldades, percebeu? O interessante vai ser calcular Q1, percebeu? E Q3, Q1 e Q3. Muito bem, para isso nós vamos usar dois métodos, o método inclusivo e o método exclusivo. Aqui nós temos as fórmulas que nos dão os valores da posição de Q1, posição de Q2 e posição de Q3. Usando estas fórmulas aqui, tá certo? Nós podemos preencher esse quadro com as posições e através dessas posições nós podemos determinar através dessas fórmulas, tá certo? Quem são esses elementos. Muito bem, nós vamos comparar essa situação que vai ser feita, vamos dizer assim, manualmente, com o resultado obtido pelo Excel. Você vai ver que é muito interessante, muito bacana. Bom, então vamos aguardar uma próxima oportunidade para a gente poder elaborar essa tabela para você com muito mais cuidado, com muito mais atenção. Ok? Muito bem, muito legal. Se você tiver um tempinho e uma oportunidade, dá uma passadinha lá no meu blog, que tem sempre algum material, alguma lista de exercícios que você pode estar estudando e praticando. Muito bem, muito obrigado e até mais.